Olá, amigos, paz e bens a todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui a esse momento de espiritualidade, momento de reflexão do Evangelho, de oração, substanciado pela Boa Nova. A todos vocês, paz e bens. Oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábola. E em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, para que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos, ouça. Para ouvir, quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus, para que os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convirtam e não sejam perdoados. Ele disse: Vós não compreendeis essa parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que dele foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz frutos. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão frutos. Um dá 30, outro 70 e outro 100 por um. Palavras da salvação. Amados irmãos e irmãs, é importantíssimo nós percebermos como a palavra de Deus, ela frutifica, ela cria laços, ela traz comunhão, ela gera transformação, ela produz esperança, ânimo em nossas relações e diante de nossa vida. Hoje o Evangelho de Marcos nos fala sobre justamente a parábola do semeador. O semeador que tem um campo árido, com vários tipos de terrenos, pedregosos, não tão profundos, cheios de espinhos, enfim, cheio de dificuldades. Outros terrenos são terrenos bons, que produzem e a colheita é abundante. Porém, é importantíssimo nós percebermos que todos esses solos que se apresentam na parábola, todos esses terrenos, são os diversos tipos de corações que perpassam sobre nossas pessoas, sobre nós.
sobre cada um de nós. Como é que está o nosso coração? Esse coração, ele é um solo bom para que receba a semente da palavra, da boa nova, do evangelho, da esperança, e faça com que tudo isso se multiplique, fazendo germinar na vida de outras pessoas? Ou é um solo, meu coração passa a ser um solo pedregoso, um solo que não gera transformação, um solo árido, um deserto que não produz coisas boas? Então a parábola aqui no Evangelho de Marcos, ela nos mostra justamente vários tipos de corações, vários tipos de pessoas, vários tipos de terrenos que essa palavra, que a boa nova chega. É bem claro a parábola quando diz: o semeador saiu a semear. Cristo semeia essa palavra, Deus semeia essa palavra diariamente, a palavra de Deus por meio do acesso aos textos bíblicos, às leituras bíblicas. É Deus que se comunica com cada um de nós. É Deus que semeia em nossos corações a boa nova. Mas, porém, como é que está o nosso coração para receber essa boa nova? Então, o Evangelho deixa bem claro, uma parte dessa palavra, uma parte dessa semente, cai à beira do caminho. E o que está à beira não está no centro, não passa a ser tão importante assim, está à margem. Porém vieram os pássaros e a comeram. É o inimigo, é o Satanás, fazendo com que nós não possamos ser sementes fecundas. E isso quando você está à margem. Não se pode viver à margem. Você é o centro da igreja, você é o centro da comunidade, você é o centro também desse projeto evangelizador de nosso Senhor Jesus Cristo. A outra semente cai também em outro tipo de terreno, em terreno pedregoso. Porém, não brota, porque terreno pedregoso não é solo profundo nem fecundo. E nós, às vezes, escutamos a palavra, vamos à celebração, vamos à missa, participamos de tantos encontros, mas aquela palavra não gera transformação em nossas vidas. Permanecemos nas mesmices por causa da dureza de nossos corações. E outra caiu em terra boa. É quando nós ouvimos a palavra, a compreendemos e fazemos com que ela seja semente fecunda, já fazemos germinar também, principalmente em nossas relações humanas, que é o campo mais árido. A palavra de Deus deve ser enviada ao mundo. É no mundo que ela tem sentido para que haja transformação dessa sociedade para uma sociedade mais justa, mais humana e mais solidária. Porém, isso depende muito do solo de nossos corações. E é importantíssimo que essa parábola do semeador, que nos faz refletir também sobre nossos corações, como é que está o solo do nosso coração, se gera transformação, se gera sementes fecundas também, de paz, de harmonia, de empatia, deve nos fazer compreender aquela oração sempre pedindo a intercessão do Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, fazei o solo do meu coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semente fecunda, solo fecundo, de paz, de harmonia, de bem comum. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Olha como é fecundo essa parábola, que pode gerar transformação em nossas vidas, quando nós deixamos o nosso coração ser enxertado pela palavra, como solo fecundo dessa água viva que gera frutos santificantes do Evangelho para o bem comum e para também o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da oração, por meio da prática da leitura, por meio do conhecimento da palavra, é que nós vamos fecundando nossos corações, por meio da Santa Missa, da palavra, por meio da Eucaristia, é que nós vamos cada vez mais fazendo com que os nossos corações sejam fecundos. Aí sim, o semeador, a semente, tornam-se fecundos em nossos corações. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A todos vocês, paz e bens, e um beijo em seus corações.